Sejam bem-vindos novamente ao nosso módulo 1 sobre propedêutica para o cenário de liderança. Iremos ter hoje a disciplina número 3, aspectos funcionais e políticos da liderança, com o professor Isidoro de Iroque Flumen. O professor Isidoro é médico especialista em medicina preventiva e social, titulado pela AMB, com atuação clínica em endocrinologia e cardiologia, experiência DST, tem especialização em administração hospitalar pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sua área de interesse é em tecnologia médica para os diabéticos. Ele é professor do CCE PUC Rio de Janeiro, do curso de transtornos alimentares. No Lions, ele é assessor de conscientização de diabetes do Distrito LC1 e ele pertence ao Lions Clube Rio de Janeiro Mater. Ele ainda é diretor da Associação Carioca de Diabetes. Temos certeza que vocês vão ter uma das melhores aulas dentro do curso com o professor Isidoro. Aproveitem bastante e semana que vem teremos a nossa aula online, onde vocês poderão tirar todas as dúvidas com os seus professores. Até uma próxima oportunidade. Olá! Nesta aula vou falar sobre os aspectos funcionais e políticos da liderança. É um tema duplo e por isso fica ainda mais complexo. Vamos falar da função da liderança e sua função na política. Primeiramente, quero me apresentar a vocês. Sou conhecido como Dr. Isidoro, pois sou médico. E se eu vou falar sobre liderança, a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo, se eu, o professor, sou um líder ou não. Vou te dizer que sim, sou um líder. Como de uma certa maneira, todos somos em alguns aspectos. A própria função de pai ou de mãe já é em si uma função de liderança. Mas não é desse tipo de liderança que quero conversar com você hoje. Em primeiro lugar, dentro do aspecto funcional da liderança, é necessário liderar a si mesmo. E isso significa que precisamos dar um sentido a qualquer liderança que queremos desenvolver. Liderança tem caminho, que somente o sentido dá direção. Portanto, uma pergunta crucial: qual é o sentido da sua vida? Se for o de simplesmente obedecer ordens, você será conduzido por outra pessoa que seja um líder. Alguém que te oriente a fazer coisas no sentido dele. Por isso, para começar a liderar, é necessário olhar para dentro e perceber qual é o sentido da sua vida. Muitos pensadores, filósofos, religiosos, cientistas, antropólogos já escreveram sobre este assunto. Mas é relevante que você mesma tenha a sua própria resposta sobre esse assunto. Desta forma, eu concluí: a vida não tem sentido. É você que dá sentido a ela. Essa liberdade é maravilhosa e vai ao encontro a que nos foi dado o nosso poder do livre-arbítrio. Nós podemos escolher como reagimos ao nosso destino. Nós podemos escolher entre ser um líder ou ser um liderado. Mas, em todas as vezes, vivemos as duas situações simultaneamente. Mas o seu direito de escolher permanece o tempo todo. Falando de mim, mantenho-me atento no aprendizado sobre liderança,
pois sou permanentemente motivado para realizar o sentido da minha vida que eu mesmo me dei. E a sua pergunta pode ser então: qual é o sentido da sua vida, professor? O sentido da minha vida é tirar todo o sofrimento do mundo. Você acha que isso é impossível? Não acha mesmo? Ué, o sentido da vida não precisa ser possível. É apenas um caminho. Seja qual for o seu caminho, para ser um líder na sua vida, você precisa declarar o seu sentido de viver. O porquê você vive. Agora vamos falar de liderança. A liderança não é uma criação do ser humano, e sim da natureza. É uma necessidade natural. Observe que todos os animais têm líderes. As abelhas, os lobos, as formigas e os macacos. E se um dia fizermos contato com alienígenas, que até hoje ainda não fizemos, eles terão também um líder. Mas por que a natureza precisa de líderes? A natureza precisa dos líderes para organizar o sistema natural, afastando-a do caos. Há um ciclo existencial entre ordem e caos. À medida que a ordenação falha, se estabelece o caos, e do caos nasce uma nova ordem, uma nova ordenação. É o pulsar do universo. O estado entrópico, que nasceu dos estudos termodinâmicos, acabou sendo aplicado em todos os outros fenômenos da física e até dos sistemas sociais. Uma taça em cima da mesa está com os dias contados para quebrar. Pode ser antes ou depois, mas vai um dia quebrar. Há uma energia intrínseca que dá transitoriedade à organização molecular dos cristais que compõem a taça. Isso acontece com a taça e também com os nossos corpos e planetas. Vamos todos morrer. Então, uma vez dito sobre as questões intrínsecas dos fenômenos naturais, a melhor definição de liderança, ao meu ver, é a mistura de arte e ciência, com a finalidade de motivar ou obrigar os outros a fazer o que você quer na construção do seu objetivo, que pode estar ou não em sintonia com os objetivos dos outros, mas sempre com a finalidade de impedir a ordenação de que você não quer. Por que você quer liderar? Essa pergunta é importante. Esse é um aspecto funcional muito relevante. Para uma liderança funcionar, precisa de um motivo que faça sentido na sua vida. Enquanto você pensa no sentido da sua vida, vamos prosseguir com outros aspectos. Que tal falarmos sobre liderança que o mundo precisa? Um líder, seja qual for, precisa estar antenado com o que vai liderar. Portanto, que tal você analisar o seu mundo? Essa reflexão, que serão seguidas das ações, constituirão o âmago da sua liderança. Portanto, essa aula termina aqui e você, até a próxima aula, vai declarar o sentido da sua vida e vai analisar o seu mundo da sua perspectiva. E, se quiser, poderá enviar para meu e-mail essa tarefa de casa, pois terei a honra de conversar com você sobre esse assunto tão legal que é a liderança no seu
sentido de vida e no seu mundo. E continue o capítulo 2 dessa aula, logo mais estará com você. Olá, meus alunos e alunas. Vamos então à segunda aula sobre os aspectos funcionais e políticos da liderança. Na aula passada, eu enfatizei a importância de você declarar o sentido da sua vida, pois sem isso você não conseguirá se tornar um verdadeiro líder. É o seu sentido que dará direção à sua vida e então fará que você tenha capacidade de liderar. Se você não sabe para onde ir, então todos os caminhos estão errados. Um líder titubeante não consegue conduzir alguém para lugar algum. Além do mais, para liderar, é necessário ter uma energia convicta dentro do líder. Por isso que na aula passada eu pedi como tarefa de casa para vocês escreverem o sentido da sua própria vida, que só você poderá dar a si mesmo. Também pedi na aula passada que escrevessem sobre o seu mundo. Um líder tem que estar conectado ao mundo que vive. Não pense que o mundo do seu filho ou filha, vizinho ou seu colega de trabalho seja o mesmo que o seu. Quando eu digo seu mundo, quero dizer a sua perspectiva do seu próprio mundo. Cada um de nós tem perspectivas diferentes de todas as coisas. Se você ainda não fez essa tarefa de casa que eu pedi na aula passada, ainda dá tempo para fazer. Faça e mande um e-mail para mim. Vou gostar muito de conhecer as suas opiniões. Portanto, para darmos a função da liderança, para que a liderança possa realmente se estabelecer, é necessário ter um sentimento convicto. E a liderança exercida com causas convictas deve ter objetivos claros, devidamente declarados pela fala e por escrito, com metas estabelecidas. O melhor exemplo de liderança que conheço é o regente de uma orquestra sinfônica. Todos os instrumentos musicais deve estar em harmonia no compasso do maestro. Se um só instrumento desafinar, estraga toda a melodia e cabe ao maestro corrigir a falha e colocar a orquestra para tocar de novo. Portanto, um líder precisa ter a visão do todo. Quem toca o violino não é um líder, pois ele conhece apenas o próprio violino. Um líder precisa saber olhar para cima e também olhar para baixo, olhar para frente, olhar para trás. Por isso que um líder é uma pessoa rara, pois um líder não pode olhar somente para o próprio umbigo. E enxergar o todo é uma arte que tem ciência e que você pode aprender a fazer isso. Por isso que na aula passada eu enfatizei sobre o olhar do seu mundo. Comece por aí e depois exercite olhar o mundo com o olhar dos outros. Isso mesmo, olhar o mundo com o olhar dos outros. Esta é uma conexão necessária para dar função à liderança.
ver o mundo também pelos olhares dos outros. Vamos pensar, quais são os objetivos da humanidade? Não é somente o seu objetivo que importa. Por exemplo, no livro Homo Sapiens, Yuval Noah Harari diz que são 3 os grandes objetivos da humanidade. Vejamos, a imortalidade da espécie humana. Sim, as espécies se extinguem. A imortalidade da espécie humana é uma prioridade para nós. Que todos os dias sejamos felizes. Acordamos felizes, dormimos felizes. Acordamos felizes, dormimos felizes. E que o ser humano seja elevado ao grau de divindade, que tenha cada vez mais poderes. Não é o escopo dessa aula eu defender ou refletir o que este autor pensa. Mas o que interessa é o que esse autor é um líder. Ele se tornou um líder reconhecido em todo o mundo quando fez essas declarações. É um exemplo que você pode fazer também para os seus liderados. Para a sua família, por exemplo. Que todos tenham saúde. Que todos sejam felizes. Que todos concluam a faculdade. Ou que tal na sua empresa? Que todos os funcionários encontrem a alegria no trabalho. Que todos os nossos consumidores encontrem satisfação em nossos produtos. Que o nosso produto seja o melhor e o mais barato do mercado. Seja o que for, os objetivos devem estar sintonizados com a liderança. É a liderança que declara os objetivos, as metas. Então, ok, ficou claro. Você já entendeu como funciona a liderança. E agora nós vamos entrar na política da liderança. Política significa algo relacionado com grupos sociais que integram uma organização, seja qual for o tamanho. Nós podemos fazer uma política dentro da família, a política no time de futebol, a política nacional, a política estadual, a política internacional. A palavra política tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, cidades-estados, na qual se derivaram então as palavras politique e depois politicus e chegaram às línguas europeias e modernas através do francês politique, que em 1265 já era definida nesse idioma como uma ciência dos estados. Vamos facilitar isso? Política é o jeito do líder fazer suas coisas para chegar no lugar que ele determinou, um lugar determinado. Por exemplo, comunismo ou capitalismo? Ambos querem a mesma coisa, a prosperidade e a paz entre as pessoas, mas têm políticas opostas. Aí vem o Deng Xiaoping, ex-presidente da China, que diz que o importante não é o método, e sim o objetivo, o resultado. Não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse os ratos, ele disse. Então, o que ele está nos dizendo é que não interessa se é comunismo ou capitalismo, o que interessa é a prosperidade e a paz entre as pessoas. Bem, não é o escopo também discutir comunismo ou capitalismo, mas o escopo é discutir a sua política pessoal. Qual é? Como é o seu jeito de fazer as coisas? Você precisa refletir sobre isso. Isso inclui pensar como é o seu temperamento, seu humor, suas fronteiras intelectuais, seus conceitos sobre você e sobre o mundo. Um analfabeto pode ser um líder, assim como uma pessoa pós-graduada pode não conseguir o mesmo. Mas a sua convicção, somada ao seu jeito de ser, construirá um líder que você
pode ser. Por exemplo, você acha que todo mundo nasce ruim e a sociedade é que pacifica as pessoas? Ou se todas as pessoas nascem boas e a sociedade é que as corrompe? Ou será que é o meio termo? Seja o que for, esses conceitos formam o seu caráter, formam também suas emoções e dessa forma constrói suas ações. E observe que eu não pedi para vocês fazerem uma escala de valores morais para se tornar um líder. Valores morais mudam com o tempo e não tem nada a ver com liderança. Zumbi, por exemplo, já foi considerado um rebelde e hoje é um herói negro. Jesus foi preso, perseguido e crucificado e hoje ele é um Deus. Portanto, o que eu quero aqui nesta minha aula é te mostrar como um líder funciona diante da política. Quero que você funcione como um líder político. Não estou falando de partidos políticos. Estou dizendo de política do líder. Seus valores, seus jeitos, seus conceitos, seus humores são somente seus. E seja qual forem, você poderá ser um líder. O que você pensa se transforma no que você fala. E o que você fala se transforma nas suas ações. E as suas ações se transformam na sua política. E a política na sua liderança. Liderança e política são faces da mesma moeda. Precisa dos dois juntos para a moeda valer alguma coisa. Você não aceitaria uma moeda com uma das faces apagadas. Aceitaria? Não aceitaria. Portanto, política e liderança são faces da mesma moeda. A aula é essa, tá? A de hoje, para vocês pensarem. E uma tarefa de casa. Declare por escrito como é o seu humor com você mesmo e com as outras pessoas. O seu humor determina o seu estilo de liderar e determina o seu estilo político. Até a próxima aula. Se você chegou à minha terceira aula, então é porque você se interessa verdadeiramente pelo assunto e quer saber ainda mais sobre liderança. Eu digo para você que liderança é construída com muitos pedacinhos, assim como um castelo é construído por milhares de tijolinhos grudados pelo cimento, no caso, pelo conhecimento. Ninguém lidera sendo ignorante. Quando vamos a uma livraria, vemos tantos livros sobre liderança que a gente perde até o fôlego. Parece que todos aqueles autores querem nos ensinar uma receita de bolo que funciona em todos os lugares, em todos os fornos. Todos querem ensinar o seu jeito de liderar e contar o seu sucesso. Eu mesmo já li muito destes autores. Então, estou aqui para te ensinar uma síntese do que aprendi nessa minha vida. Eu não estou ensinando nenhuma receita de bolo.
mas quero te mostrar os fundamentos. É assim. Já li livros de liderança que enfatizam o otimismo, a palavra motivadora, a recompensa, o aumento de salário, a tolerância zero, a sociedade compartilhada, a participação no lucros, democracia na seleção dos chefes, etc. e tal. Mas vamos aos fundamentos. Porém, antes, é conveniente eu te falar de alguns conceitos clássicos. Vejamos. Conceito geral de política. Trata-se de uma atividade de governança do Estado e das relações de poder, com ações de compatibilização de conflitos de interesses. A terminologia da palavra política tem origem no grego politics, uma derivação de polis, que significa cidade, e tikos, que se refere ao bem comum. Olhando desta forma, a política seria as ações para o bem do Estado. Portanto, a palavra política nasce da descrição das atitudes dos administradores do Estado. Daí em diante, a palavra política passa a ser atribuída a muitos níveis diferentes da organização humana. Temos, então, o uso do termo como política partidária, por exemplo. É o exercício organizado de uma ideologia através da filiação a uma agremiação política com a finalidade de conquistar o poder nacional. Política empresarial são as regras, as normas internas de uma instituição privada que regulamentam o comportamento dos funcionários nos moldes em que seus líderes consideram benéficos para os seus objetivos produtivos. Política pessoal é inerente ao ser humano ser político, até mesmo quando declara ao contrário. Freud disse que a política começa quando o bebê precisa dividir a atenção da mãe com o poder do pai. Política pessoal é qualquer forma de relacionamento participativo com outras pessoas. Muitas vezes, o linguajar leigo pejorativo relaciona equivocadamente um jargão que uma pessoa política é aquela que tem uma opinião ambígua, mas mesmo neste caso, também uma posição política. Portanto, não existe uma lei geral para se tornar um líder, mas o objetivo da minha aula é você, meu aluno. E eu vou na raiz, para que você conheça o simbolismo mais antigo das estruturas de liderança da humanidade. Seja um líder do passado, do presente ou do futuro, há uma sabedoria instrumental que está em todos os líderes. A liderança é exercida através do poder. E são 4 os poderes que um líder precisa dominar com maestria: o poder do amor, o poder do trabalho, o poder da riqueza e o poder da força. E estes poderes estão descritos nas cartas de baralho. O baralho é composto por 4 reis: o rei de copas, o rei de paus, o rei de ouros e o rei de espadas. Vejamos. Vamos começar com a história do baralho e seu simbolismo nos tipos de liderança. Ninguém sabe quem criou o jogo de baralho. Há indícios de que os jogos de cartas teriam surgido na China ou na Arábia e que, na sua descrição, representava a divisão da sociedade humana através de seus naipes, sendo copas o clero, espada a nobreza, paus os camponeses e o ouro a burguesia. Os mesmos simbolismos, de outra perspectiva, é o seguinte: ouros, liderança pelo dinheiro, burguesia; paus, liderança pelo trabalho, camponeses; espada, liderança pela força, nobreza; copas, liderança pelo amor, o clero. Vamos falar então do rei de paus. Pode ser representado por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia e o líder da espetacular expansão do Oriente. O rei de paus
significa a força do trabalho, da coragem e da justiça, indicando que tem energia necessária para mudar o mundo. Portanto, representa a liderança pelo trabalho. As pessoas seguem as orientações do líder de paus, pois têm um reconhecimento da sua competência. A sua função é trabalhar e a sua política é construir. Vamos então ao rei de copas. Pode ser representado por Carlos Magno, que consolidou o império com grande prosperidade na Europa. O rei de copas representa certeza nas decisões baseadas na benevolência, onde suas decisões são direcionadas para o afeto, a caridade, a compaixão, o amor e a paciência. É simbolicamente a liderança pelo amor. As pessoas seguem as orientações do líder de copas, pois tem reconhecimento de sua sensibilidade e respeito por todos. A sua função é liderar pelo afeto e sua política é da paz. Rei de ouros é representado por Júlio César, general e ditador romano que deu início ao Império Romano. O rei de ouros representa certeza nos pagamentos e remunerações, onde suas decisões são direcionadas para o enriquecimento, a satisfação, a fartura, a abundância e a prosperidade econômica. É uma liderança pelo dinheiro. As pessoas seguem o líder de ouros, pois têm a certeza que serão remuneradas pela sua subserviência. A sua função é pagar e sua política é enriquecer a todos. O rei de espadas é correlacionado com o rei Davi, rei hebreu, reunificador de Israel. O rei de espadas representa poder mental e físico com a experiência controladora através da autoridade e da força. Liderança pela dor. As pessoas seguem o líder de espadas para se esquivarem da dor. A sua função é organizar a sua política e exigir subserviência através da ameaça e da efetivação da dor e do sofrimento. Além dos reis, temos também outras cartas. Temos, por exemplo, Coringa. O Coringa origina-se do termo quimbundo, que significa matar. Esta carta muda de valor segundo a combinação de cartas. Por extensão, há muitas atividades humanas que são denominadas atividades coringas. No futebol, por exemplo, um coringa é aquele jogador que atua em várias posições. Na informática, é um caractere que pode significar qualquer um. Na liderança, significa falsidade e na política é o ambíguo. Seu poder está em usar falsamente todas as cartas do jogo ao bel prazer de seus instintos, para vencer o jogo a qualquer custo, mesmo que custe sua própria morte. É uma liderança falsa. E o as? O as significa conexão entre as cartas altas e baixas, e é a primeira e também a última carta do jogo. A liderança necessita de conexões para funcionar. O as é aquele que lidera sem se mostrar. No Brasil, costumamos chamá-los de eminência parda, aquele que detém grande poder, mas não é visto. Por isso que o as tem poder, mas não está assim vestido. Como eu havia dito, não existe uma lei geral para se tornar um líder, mas o verdadeiro líder precisa ter atributos emocionais e intelectuais. O verdadeiro líder precisa conhecer o que está acima, o que está abaixo, o que está dentro, o que está fora, o que está à direita e o que está à esquerda. O verdadeiro líder precisa ter um olho no absoluto e um olho no relativo. Então, mostrei para vocês que os poderes de um líder estão simbolizados nos naipes do baralho e representam um mapa mental, arquétipo e histórico da humanidade. Por isso, já no final dessa aula, digo-lhe que liderança é um jogo que tem uma estratégia de poder. Voltando à primeira aula, o mais importante é você mesmo encontrar o sentido da sua vida. Em segundo lugar, você conhecer o seu mundo. E o terceiro lugar,
saber usar esses instrumentos de poder para alcançar seus objetivos. Este caminho, o da liderança, é árduo. Pode ter certeza que obedecer é mais forte do que mandar. E se você quer mesmo liderar o seu mundo para um mundo melhor, você não se deixe contaminar pelo egoísmo, pelo ódio ou pela ignorância, pois esses estados mentais conduzem o falso líder para uma derrota vergonhosa no jogo do poder. O verdadeiro líder precisa ter a consciência da importância do altruísmo, precisa desapegar-se da própria existência em benefício dos outros e, por fim, ser o próprio exemplo do que pregou. Lembre-se que no curso da história tudo muda. Um bandido de hoje vira herói amanhã e vice-versa. Portanto, no caminho da liderança, o líder pode ganhar perdendo, pode perder ganhando, ganhar ganhando e perder perdendo. Isso parece ambíguo, mas não é. Portanto, das centenas de frases sobre liderança que eu já li, eu fiz uma. Dê sua vida ao que você acredita, mesmo que venha perdê-la, pois irá perdê-la de uma forma ou de outra. Então, que a vida seja bem vivida do seu jeito. Espero ter contribuído para o seu entendimento de alguns aspectos da liderança e política. Continue estudando, principalmente a biografia dos grandes líderes da humanidade, mas veja-os sem paixão. Um líder verdadeiro deve ver as coisas como realmente são e a paixão tira a imparcialidade. Um líder deve ter em mente que seu verdadeiro objetivo é sempre o bem do outro e de todos. E nessa estrada, se você realmente decidir penetrar por este caminho, deve oferecer a sua própria vida para atingir os seus objetivos. Obrigado a vocês e a todos. Muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui convosco hoje, estimados leões e leoas da grande pátria irmã, e em especial aos do Distrito LC1 Rio de Janeiro. Agradeço o muito honroso convite para participar no vosso 84º ciclo de estudos, aos distintos governador companheiro Carlos Eduardo Ramos Schaffer, e ao coordenador da equipa de liderança global, companheiro João Roberto Moreira Alves. Tentando corresponder da melhor forma possível ao que me foi solicitado, proponho-me, nos breves minutos que me foram concedidos, apresentar-vos para reflexão uma abordagem necessariamente reduzida sobre um tipo de filosofia de liderança, polémica quanto baste, mas obrigatoriamente com lugar, se quisermos refletir sobre as várias formas de liderança já teorizadas até hoje. Para ilustrar o tema que vos proponho, peço a vossa benevolente atenção para um ficheiro PowerPoint que propositadamente criei para esta nossa reflexão de hoje. Então, se me dão licença, vou partilhar. E aqui temos. E começaria exatamente por dizer que, enquanto leões e leoas, nos cumpre aceitar como filosofia base e transversal a todo o universo leonístico, a que resulta da necessidade de aprender para liderar,
e para crescer como lions e como cidadãos de corpo inteiro. O porquê do estudo de todas as abordagens? Aqui socorro-me de um texto de especialistas em liderança da Universidade Federal de Rondônia, no Brasil, que dizem exatamente: torna-se cada vez mais necessário o estudo dos diversos tipos de liderança, de modo a que possamos assinalar o estilo adequado para cada tipo de organização, situação ou equipe. Diante deste cenário, o líder é um fator diferencial no sentido de manter o alinhamento da sua equipa com a estratégia organizacional. Assim sendo, o estudo das principais abordagens teóricas da liderança torna-se importante para uma maior compreensão sobre o assunto. Então, temos a liderança servidora, que eu chamei de uma outra abordagem, servant leadership no inglês. Dizem os seus criadores tratar-se de uma filosofia de liderança na qual o objetivo principal do líder é servir. Diferente depois da outra filosofia de liderança, a que chamaremos de tradicional, na qual o principal objetivo do líder é dirigir a sua organização. Serve de contraponto à tendência do líder tradicional para, em muitos casos, adquirir poder, benesses e fama para si mesmo. Situação que, infelizmente, todos conhecemos de líderes que, de facto, se tornam, a certa altura, autistas em relação aos seus associados e à sua comunidade. Como objetivos de ação, teríamos definido e descrever a liderança servidora, reconhecer as características da liderança servidora e apontar estratégias para a prática da liderança servidora. Curiosamente, e sustentada pelo lema Lion Nós Servimos, a filosofia da liderança servidora inverte o conceito tradicional de liderança. Em vez de associados a trabalhar para o líder, temos um líder que existe e trabalha para servir os associados. O líder servidor partilha poder, coloca as necessidades dos associados em primeiro lugar, ajudando e apoiando o seu desenvolvimento, aprendizagem e performance tão profunda e consequentemente quanto lhe for possível. O líder servidor tem a oportunidade de ser um modelo de liderança servidora para os associados do clube, para os outros dirigentes e mesmo para a comunidade envolvente. Greenleaf foi quem primeiro, formalmente, teorizou o conceito de liderança servidora, no seu ensaio O Servidor como Líder, publicado nos anos 70. Teorizações mais recentes de Bowman, Dill, Covery e Fullen apontam como características fundamentais do líder servidor a empatia, a capacidade de ouvir, a estabilidade emocional, a atenção, o conhecimento, a persuasão, conceptualização, a capacidade de previsão, a preocupação pelo semelhante, o empenhamento no crescimento das pessoas e a capacidade de construir comunidades. Os investigadores Barbuto e Wheeler criaram uma nova dimensão aos requisitos anteriores, a que chamaram o natural desejo de servir os outros. Segundo eles, é impossível termos um líder se nele não houver o natural desejo de servir os outros. Outros, como Russell e Stone, propõem 9 atributos funcionais do líder servidor. Acrescentam, pois, visão, honestidade, integridade, confiança, serviço, o exemplo, pioneirismo, respeito pelos outros e autoridade, poder delegado pelos seus associados. Muitos outros vêm acrescentando ou diminuindo atributos em inumerável contagem. Seriam, então, os benefícios-chave da liderança servidora a diversidade, valorizar a diversidade dos associados mantendo a coesão do grupo, a produtividade, relacionamentos positivos levam a moral elevada, a um clima propício ao trabalho empenhado, à satisfação na realização das tarefas e, como corolário de tudo isto,
a uma maior produtividade. A lealdade. Os associados que veem as suas necessidades satisfeitas e se sentem apreciados tendem a ser mais leais. E, finalmente, o envolvimento. Todas as opiniões e sugestões são importantes, mesmo as dos associados recém-admitidos. Naturalmente, também há críticas a esta filosofia. Sanjaya e Sarros reclamam que foi Jesus Cristo e não Greenleaf quem introduziu a noção de liderança servidora enquanto objetivo diário do ser humano. Refira-se, curiosamente, que ainda hoje se aplica ao Papa, líder da Igreja Católica Romana, o título de servo dos servos de Deus. As ativistas feministas argumentam que a liderança servidora é baseada numa aproximação a uma forma patriarcal de abordar a liderança. Ativistas negros consideram que foi Martin Luther King Jr. e não Greenleaf quem primeiro pregou este tipo de liderança. Pesquisadores como Farley e Winston referem-se à falta de evidência empírica da liderança servidora. Larry Spears, o ex-CEO do Centro Greenleaf para a Liderança Servidora, postula que a liderança servidora procura envolver outras pessoas na tomada de decisões, baseia-se fortemente no comportamento ético atencioso e melhora o crescimento pessoal dos associados, enquanto traz o cuidado e a qualidade da vida organizacional. Como sabem, existem múltiplas abordagens, sendo as mais divulgadas a personalidade, comportamental, contingencial, transacional, transformacional, situacional e tradicional. A escolha é, portanto, vossa. E deixo aqui uma nota pessoal. Talvez o ideal seja um bem doseado mix de todas as filosofias de liderança, se bem que acho que um líder pode ser um grande líder, qualquer que seja a filosofia que adote, mas jamais poderá aspirar a ser um Deus infalível. Muito obrigado pela vossa atenção. Finalizaria agradecendo o convite que me fizeram, foi uma honra muito grande, e referir-vos que se houver, como sei que vai haver, interessados em aprofundar as teorias e filosofias sobre a liderança, acompanho o vosso interesse e sugiro que num primeiro passo consultem a secção Learn do MyLion e até a Wikipédia, que tem muita informação e bibliografia sobre este tema. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa generosa atenção e até sempre.